coletiva de imprensa com o arcebispo Dom Delso, com o padre George, que é o novo diretor da instituição, e explicar de forma mais detalhada o que está acontecendo. Não dá para tratar um assunto como esse apenas com nota, emitir nota para lá, emitir nota para cá. E, aliás, por tudo que eu já vi, por tudo que analisei, a Igreja Católica também é vítima de tudo que está acontecendo no Padre Zé. Não há nenhuma evidência que mostre que a alta cúpula da Igreja Católica esteja envolvida nessa situação. Então, a Igreja também é vítima dessa história. Assim como tantos outros padres, tantos outros religiosos, tantos outros homens e mulheres de Deus que realizam uma obra muito interessante e que essa obra, infelizmente, as pessoas passam a olhar de outra forma. As pessoas passam a olhar assim, mas será que aqui tem também? Gente, desde que mundo é mundo, isso acontece. E a gente precisa, vou usar aquela metáfora que é bem popular, aquele ditado da laranja, né? A gente precisa tirar a laranja podre para que as demais não sejam contaminadas e preservar e olhar as demais laranjas com mais atenção. E é isso que está sendo feito aqui. E a obra do Hospital Padre Zé, ela é bem maior. Eu sou muito pela obra, eu sou alguém que observa muito a obra e não as pessoas. E essa obra aqui, ela é bem mais importante que qualquer pessoa. Ontem, mais uma vez, as pessoas foram surpreendidas com mais números. E eu fico me questionando, para onde vai tanto dinheiro? Ontem, a Igreja Católica anunciou que descobriu que o Padre Egídio fez um empréstimo de 13 milhões de reais em nome do hospital. E a grande pergunta é, para onde foi tanto dinheiro? Eu fiz um levantamento aqui de quanto entrou naquele hospital nos últimos dias. Eu vou trazer para vocês após a matéria. É algo de se surpreender. É algo de você assim ficar, meu Deus, para onde foi tanto dinheiro? Acompanhe a coletiva de ontem com Sabrina Barbosa, que tem os detalhes. O arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, esteve realizando uma visita em caráter social e religioso no Hospital Padre Zé após as denúncias de corrupção na instituição. Dom Delson foi acompanhado pela equipe da nova direção, que apresentou como andam os atendimentos no hospital após as investigações do GAECO. Em coletiva à imprensa, o arcebispo comentou sobre os desvios e afirmou que foi pego de surpresa com a operação, pois a arquidiocese não tinha conhecimento de como funcionava a gestão financeira do hospital. É uma coisa muito importante que a sociedade saiba, é que a diocese não tem uma ingerência direta no hospital. Pelo estatuto do hospital, cabe à diocese indicar o padre, sucessor do Padre Zé, para presidir a instituição, o Instituto Padre Zé, São José. Então não tinha como a gente saber do que estava entrando, do que estava saindo, das prestações de contas, porque era o presidente que assinava tudo e assim por diante. Então não tinha como a gente desconfiar, porque a gente via as coisas acontecendo. Infelizmente, nos pegou de surpresa. Após a auditoria que foi feita pela própria arquidiocese, a surpresa maior foi um valor de 13 milhões de reais em empréstimos no nome do hospital. O hospital tem uma estrutura, o hospital, para se manter, ele precisa por baixo de uma receita mensal de 1.200.000, 1.300.000 reais. O hospital recebe do SUS, em média, 900 mil, R$1 milhão por mês, sendo que existem empréstimos. O ex-presidente do hospital, e eu quero deixar bem claro, existe um CPF que vai ser investigado e um novo CPF que assumiu a direção do hospital, sob a obediência de Dom Delso, certo? Em comunhão com o arcebispo. Existe um empréstimo na Caixa Econômica e no Banco Santander, que se você somar, chega a um montante de 13 milhões de reais. 13 milhões? 13 milhões de reais. Esse empréstimo foi feito ano passado. Do Santander em junho deste ano, da Caixa Econômica ano passado. Foi Santander e Caixa Econômica, os dois juntos? Separadamente. O empréstimo do Santander hoje em torno de 600 mil reais e da Caixa Econômica Federal em torno de 12.300.000, 12.400.000 reais. Para onde foi esse dinheiro? A Força Tarefa está investigando
e com certeza no tempo devido vai se pronunciar. Por causa desse empréstimo, mensalmente a verba que vem do SUS, ela há um desconto em torno de 250 mil reais. De modo que o Hospital Padre Zé, ele pode se manter com os devidos ajustes com a verba do SUS, certo? Mais um apoio da sociedade. Resumindo, precisamos de R$1.300.000 por mês para manter o hospital. O SUS todo mês entra com 900, R$1 milhão, sendo que há esse desconto de 250 mil por causa desses empréstimos que foram feitos, tá certo? O hospital, além disso aí, tem uma dívida, nós estamos ainda apurando, estamos há 15 dias à frente do hospital. Então a sua pergunta, caiu a arrecadação, proveniente de doações? Ainda é muito cedo para responder. Precisamos aí de uns 2, 3 meses para chegar a uma avaliação. Mas fora esses empréstimos, existe já o reconhecimento de dívidas, estamos investigando, avaliando, que gira em torno de R$3 milhões. Nossa luta agora é estancar a sangria, extirpar, expulsar, exorcizar do hospital todas as pessoas que colaboraram com esse crime, que está devidamente investigado. Em momento algum nós estamos sendo coniventes com isso. Agora, temos que caminhar passo a passo, seguindo as orientações das autoridades competentes. Foi montada uma força-tarefa que conta com a colaboração do governo do Estado, conta com a colaboração do GAECO, da Polícia Civil, conta com a colaboração da Controladoria, e nós estamos aguardando. Cabe à atual gestão olhar para frente. E esses dados que eu passei para vocês é a realidade. Vamos, no momento devido, promover uma campanha de sensibilização junto aos empresários paraibanos para que venhamos ajudar a salvar o hospital. Pagamos a folha de pagamento ontem, os funcionários receberam a folha de pagamento, os salários estão em dia e os médicos nós vamos também colocar em dia. Essa semana nós vamos pagar a folha de agosto. O Hospital Padre Zé, que atende desde exames laboratoriais de rotina, ultrassonografia, raio-x, tomografia, eletrocardiograma e fisioterapia, continuou atendendo à demanda, mesmo diante de todo o escândalo de corrupção na instituição. A missão da Arquidiocese a partir de agora é tentar recuperar a credibilidade nas doações à instituição e garantir os atendimentos à população. Somente no primeiro semestre deste ano, o hospital recebeu 561 internações, atendendo 1.289 pacientes. Denunciado, o padre Egídio, ex-diretor da instituição, passou 12 anos à frente do hospital. Hoje afastado, está à disposição da Justiça e do GAECO. O Hospital Padre Zé precisa em média de R$1 milhão por mês para manter o funcionamento, pois do contrário, pode haver comprometimento nos atendimentos. É uma pergunta que não quer ficar lá. Longe de nós, pode dividir comigo, fazer qualquer afirmação nesse instante sobre a figura, qualquer figura. Mas, Padre Egídio, questionamentos devem ser feitos e o senhor tem muito a explicar. Eu volto aqui primeiro a dizer, eu queria pedir às pessoas que estão em casa que não parem de ajudar tantas e tantas obras que existem na nossa sociedade. Tantas obras interessantes. Eu conheço muitas ONGs, eu conheço muitas associações. Como vocês sabem, toda semana eu faço café da manhã, eu visito uma ONG, visito uma instituição, então conheço um pouco sobre esse meio. Eu conheço muita gente honesta. No mundo nós temos muitos bandidos, mas nós temos muitos homens honestos, muitas pessoas de bem. E essas pessoas devem ser preservadas. E nós não podemos primeiro perder a nossa fé, perder a nossa crença, perder o nosso sentimento de acreditar. E é preciso permanecer ajudando a obra precisa da nossa ajuda. A igreja precisa da minha ajuda, da sua ajuda, para que a palavra possa ser levada, para que a palavra ela possa ser viva. Então nós precisamos. E dentro dessa palavra e dentro dessa obra da igreja existem as ações sociais. E dentro das ações sociais, o Padre Zé. O Padre Zé, que é uma instituição que eu conheço de perto,
que eu vi já muito funcionamento, mas que infelizmente existia essa parte podre que está sendo tirada agora. Eu não consigo entender, e o senhor, Padre Egídio, precisa dar uma explicação, porque é o senhor que geria a instituição. Vejam, minha gente, nos últimos 5 anos, o Padre Egídio está lá à frente há 12 anos. Nos últimos 5 anos, no hospital, de recursos do governo federal, governo estadual e governo municipal, nos últimos 5 anos, entraram 290 milhões de reais. Vou repetir para vocês. Nos últimos 5 anos, os recursos públicos do governo federal, municipal e estadual, 290 milhões de reais. Dá uma média de 58 milhões por ano. E quando você se divide ao mês, dá aproximadamente 5 milhões. Então, a média de arrecadação do hospital, de verba pública, nos últimos 5 anos é uma média de 5 milhões de reais. Isso de verba pública. E a verba privada, que é aquela colaboração que você que está em casa que dá? Nós não tivemos acesso. Quanto o hospital recebeu de verba privada nesses últimos anos? Eu falei de verba pública. Nos últimos 5 anos, uma média de 5 milhões de reais mês. Ponto. Fora isso, recente, 2 empréstimos realizados. 13 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Ou aonde está esse dinheiro? Segundo o Padre George, o hospital tem uma despesa mês, 1.300.000 dá para pagar tudo. Com os ajustes, 1.300.000. Como é que entrava 5 milhões? E toda hora o hospital estava no vermelho. Você tem uma média de 5 milhões só da coisa pública. Nos últimos 5 anos. E como é que com 1.300.000 dá para arcar com as despesas? E o restante desse dinheiro, cadê? Para onde foi o dinheiro do Padre Zé? Questionamento. Longe de mim falar, não, foi para isso, foi para aquilo. Eu tenho que questionar. E tem muito a se explicar. Todo mês desconta 250 mil reais do empréstimo que o Padre Egídio fez. Dos 13 milhões. Todo mês desconta lá 250 mil reais. E aí, quanto é que vem do SUS? Aproximadamente 900 mil. É o que vem do SUS todo mês para lá. A média de 900 mil. As despesas, 1.300.000. Então fica faltando aí 400 mil reais. É de você não acreditar, né? Nós estamos na Semana da Criança e em alusão à data, a Secretaria